Sinto feliz de estar aqui, com os irmãos adorando aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Aleluia. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade a qual Deus nos concede esta manhã. Fico muito feliz em ver alguns rostos conhecidos, né? E eu acredito que nós estamos no lugar certo. Quero fazer menção ao pastor Silas, que é um companheiro e um amigo, né, em particular. E mais em particular ainda, somos amigos em oração. Uma vez por semana ou duas, nós se encontramos, né, fomos para um lugar reservado para buscar o Senhor. E eu acredito que nós vamos fazer isso esta manhã. Vamos entrar em um lugar reservado, ao qual Deus nos concedeu esta manhã para falar com Deus. Quero agradecer ao pastor Davi. Deus abençoe. É um grande amigo nosso. Fazia alguns dias que a gente não se via, mais ou menos uns 9 anos, e essa semana nos encontramos e oramos juntos, né, pastor? Nós buscamos ao Senhor, nossos companheiros que estão aqui. Deus abençoe. Intercedam por mim, varão. Tá bom? Me ajude aí em oração para que Deus possa continuar falando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, verso 5. Abra. Verso 6. Livro segundo Mateus, capítulo 6, verso 6. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeiro. Está comigo também o André, é um grande amigo meu, congrega lá comigo na igreja, né? E Deus tem abençoado a nossa vida. Deus abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor, e diz assim na escritura do Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que te vê, que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Repita comigo, por favor. Deus, fala comigo, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Se sente glorificando ao Senhor, exaltando ao Deus de Israel. Eu quero dizer que não era para eu estar aqui. Nós estamos incumbidos com a coordenação regional, e hoje está acontecendo um congresso da UMADESP, lá no Brás. Antes de sair de casa, os meninos me ligaram, dizendo que tem mais ou menos 9.500 pessoas no templo, e a igreja já está fechada, não comporta mais ninguém. E eu vim para cá pedir ao Senhor uma direção, uma palavra, porque pela ordem era para eu estar lá. Mas quando eu sentei aqui, eu disse aqui para o pastor Davi que em muitos lugares que nós conhecemos hoje, não se vê mais o que nós estamos vendo aqui esta manhã. Isso me dá certeza no meu coração que eu estou no lugar certo e na hora certa. Aleluia. Deus falará conosco esta manhã. É um novo ano e os irmãos se reúnem todo mês para buscar o Senhor em oração. E esse é um dos assuntos, irmãos, que
é pouco falado em nossos cultos de hoje. E eu quero falar só sobre oração. O texto que nós lemos, ele é muito por demais conhecido. Ele é conhecido em toda a Bíblia, e a Bíblia toda é conhecida em todo esse versículo. É um dos versículos mais lidos em toda a Bíblia. É o versículo mais repetido de todos os tempos. O Mestre Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê o que está em oculto, e vê o que está em oculto, o Senhor te recompensará. Os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos conheciam da religião judaica. Eles sabiam qual era, e eram ensinados desde pequeno a forma de se comportar dentro da sinagoga, dentro da casa de Deus. E as orações que eram feitas, eles sabiam. Jesus entra em cena e diz assim: ó, quando vocês entrarem no teu quarto, ora ao teu Pai que te vê no teu quarto em secreto, e Ele lá de cima ouvirá e te recompensará. Os discípulos ficaram atônitos, porque era contraditório tudo aquilo que Jesus estava falando naquele momento. Jesus estava dizendo assim: ó, não precisa ficar no meio da multidão, não precisa falar para A ou para B, é só entrar no teu quarto, orar ao teu Pai que está em secreto, Ele te ouvirá o que você está dizendo e Ele recompensará. Eu quero te dizer nesta manhã que nós estamos aqui no lugar secreto, que é um lugar de oração, e Deus lá do céu, o meu Pai, o teu Pai, que te ouviu aí no teu lugar, Ele está dizendo: Ele vai te recompensar aqui esta manhã, porque Deus é glorioso. Glória a Deus. Jesus estava tentando ensinar para os discípulos como é que orava. Estava tentando mostrar para os discípulos aquilo que eles deveriam fazer. Jesus vai de contra tudo que eles já sabiam. Jesus, nos versículos posteriores, diz assim: ó, Pai que estás nos céus. Os discípulos ficaram atônitos, porque era diferente a oração de Jesus. Aí os discípulos verem isso de Jesus e dizem assim: Jesus, nos ensina a orar dessa forma, nos ensina a ter essa comunhão que você tem com o Pai diretamente, nos ensina como é que devemos orar ao Pai. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo aquilo que nós fomos ensinados há muito tempo atrás, como devemos ir em oração ao Senhor. Hoje tem tudo quanto tem na igreja, ou seja, tem tempo para louvar, tem tempo para fazer festa, tem tempo para fazer retiro, mas não tem tempo para oração. Hoje, nesses últimos dias, Deus está dizendo para nós: se volte para um lugar secreto, que é um lugar de oração. Já é os últimos dias da igreja aqui na terra. Prepara-te, ó Israel, para
A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que buscam em verdade e em espírito, têm que buscar na madrugada, porque Deus lá do céu está ouvindo e vai honrar. Deus está dizendo: é momento de se voltar para a oração, é momento de se voltar para a oração, é momento de se voltar para um lugar secreto. O salmista, ou melhor, Salomão, na sua primícia da sua sabedoria, ele disse assim: Deus disse, usando a boca de Salomão, disse assim: eu amo os que me amam, e aqueles que hoje temos tempos de ir para muitos lugares. Temos tempo de ficar 2 horas na fila do cinema. Temos tempo de ficar 1 hora na fila do McDonald's. Essa semana atrás eu estava indo para um congresso e fiquei parado numa avenida só para esperar uma multidão de carros para entrar no Ceará Chique, lá no delivery. Eu fiquei agoniado com aquilo. Como é que as pessoas têm a paciência de ficar dentro de um carro, gastando a sua vida, o seu tempo, mas não tem mais o tempo de ficar 5 minutos reservado de oração. Olha, está se revertendo os valores hoje. Hoje Deus está trazendo eu e você a esse lugar. Está te dizendo: é hora de voltar, é hora de parar para um momento de oração. É comunhão com o Mestre. Jesus tinha o hábito de orar. Jesus, depois de multiplicar os pães e peixes, ele se retirou da multidão, deixou os discípulos e foi para um lugar orar. Deixa eu te dizer uma coisa: grandes milagres são antecedidos ou precedidos por momentos de oração. Aleluia, glória a Eu Deus. acho que você não me entendeu ainda. Grandes momentos de oração, tempos gastam em oração, é resultado de grandes milagres em nossas vidas. Glória a Deus. O Pai está te esperando hoje para você voltar para um lugar de oração. Eu estava semana passada no ensaio lá na cidade, aonde eu congrego, e eu lancei um desafio. Eu disse assim: nós vamos fazer essa semana 7 dias de propósito e 24 horas de oração. E eu não pedi muito, pastores, eu pedi assim: cada um escolheu 1 hora. 1 hora só. Dessa 1 hora, você vai gastar 5 minutos em oração. No domingo que antecedeu, próximo, eu voltei a perguntar: e aí, vocês conseguiram? Eles disseram: não, pastor, a gente não conseguiu. O André estava lá. Não consegui por quê? Porque eu esqueci. É porque meu dia ficou atarefado demais e eu me perdi nos momentos de oração. Então significa que a minha geração, a sua geração, já se esqueceu do lugar que Deus preparou para você em oração. Deus está dizendo: geração, é hora de voltar para a oração, é hora de voltar para a comunhão, é hora de voltar para o relacionamento com o Pai, com o Pai. Pastores, líderes, muitas das vezes o Espírito de Deus nos incomoda a orar. E nós temos uma teimosia extraordinária. Se ocupamos com as tarefas diárias e se esquecemos de orar. Isso é muito sério, irmãos. O que a gente tem que se preocupar não é que as pessoas vejam em nós, é que Deus espera de nós. O que Deus espera de você hoje, esta manhã, é que você se volte para a oração. A oração
você tenha momentos de comunhão, momentos de oração, momentos de intimidade com Deus, momentos de relacionamento com Deus. Muitas das vezes nós ficamos sozinhos, não é porque Deus não está ouvindo a nossa oração. Muitas das vezes Deus não responde a nossa oração. O silêncio fica no ar, não é porque Deus não quer responder, não. É porque você está no meio da multidão. Você tem que se voltar para um lugar secreto, a qual Deus colocou você para ter comunhão com Ele, oração. Porque tem coisas que Deus não vai falar no meio da multidão. Tem coisas que Deus não vai revelar no meio da multidão. Ele vai falar em comunhão com você, face a face, cara a cara, sobre a cabeça. Você tem que lapidar a tua comunhão com Deus. Você tem que se voltar para a oração. Quem veio orar aqui esta manhã? Quem veio orar? Quem veio orar? Quem veio orar? Quem veio orar? Ah, Senhor. A oração ela gera arrependimento. Existe uma obra que Deus não vai fazer na presença de todos, não. Tem coisas que Deus faz em segredo. E ninguém precisa saber o que está acontecendo em segredo. Quando Isaías estava no templo, a Bíblia diz que ele viu Deus de Israel assentado no alto e sublime trono. A história diz que ele estava passando por momentos difíceis. Ele tinha perdido um ente querido qual ele amava. Aí Deus se revelou para ele. A Bíblia diz que lá no altar de Deus, um anjo com uma tenaz na mão e tocou a sua boca e disse assim: perdoados estão os seus pecados, a tua iniquidade foi tirada. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, tem solidão que não é de conta ruim, é Deus sobre Necavassai, usando situações para que você possa olhar para o céu e clamar, e clamar, e clamar, e clamar a Deus. A oração vai mudar a sua vida. A oração vai mudar a sua vida. A pergunta que não quer se calar: porque hoje nós não oramos mais? Porque hoje a gente não reserva mais tempo para orar? Porque hoje a gente tem a facilidade de ficar muito tempo em frente de algum computador, em frente de qualquer outra coisa, mas a gente não consegue ficar 5 minutos de joelho em oração falando com o Pai. Sobre o Espírito do Senhor, a qual está nesse lugar, está dizendo: sobre deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, que eu vou te conduzir a um lugar de oração, para que você possa falar com teu Pai. A oração gera transformação. A oração gera transformação. Certa feita, Jacó estava viajando com a sua família. Chegou a notícia que seu irmão estava vindo ao seu encontro com 450 homens, vindo matá-lo e exterminar Jacó e sua família. Ele parou a sua comitiva, a sua família, e disse: ele disse assim: vai um branco para a esquerda e a outra para a direita, porque se o meu irmão encontrar um bando, eu não serei de todo mudado. E aí
não tente sair daqui esta manhã sem falar com teu Deus, porque lá na frente Esaú vai estar te esperando, e Deus quer mudar a tua história agora. É hoje, em oração, em oração, em oração, em oração, em oração. A oração gera resignação. Certo dia Davi, teve um filho. Esse filho veio adoecer. A história diz que Davi ficou tão angustiado que mandou parar os músicos, entrou no jejum, ficou triste em oração com Deus, para que Deus pudesse ouvir a oração dele e pudesse intervir na vida do seu filho. Depois de alguns dias vieram os seus senhores e conversavam entre si e disseram: Davi está tão triste. Imagine se ele souber que pela manhã o seu filho morreu. Mas quem está em oração não é enganado. Quem está em oração não vai passar para trás. Quem está em oração não vai pegar de surpresa. Pode até tramar, mas quem está em oração, Deus visita pela madrugada e revela a emboscada. Deus está dizendo, Ele está velando pela palavra dele aqui neste lugar. Se volte para a oração. Foram falar para Davi. Quando encontraram Davi no palácio, ele já tinha tomado banho, colocado as vestes reais, estava sentado na mesa comendo e os músicos tocando. Eles ficaram todos atônitos e perturbados. Aí Davi disse: eu passei dias clamando ao Senhor em oração, mas que seja a vontade de Deus e não a minha. Quem está em oração não bate de testa com Deus, aceita os desígnios de Deus. Tem gente que tem que colocar Deus na parede. Meu irmão, não faça isso. O nosso Deus faz da terra de estrado dos seus pés. Que Deus é esse que pode se colocar no canto da parede? Meu irmão, nosso Deus é Deus e não há outro Deus maior do que Ele. Nesta manhã, aceite a vontade de Deus na sua vida. Nem tudo que Deus faz na minha vida eu aceito. Mas a vontade de Deus prevalece. Largue a mão de contestar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deus está falando com alguém esta manhã. Larga de contestar o que Deus está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Volte para a oração, para que você possa entender o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Na oração, Deus honra. Não peça honra publicamente. Você não precisa disso. A única coisa que você precisa é entrar no teu quarto em secreto, que Ele te honrará publicamente. Certo dia o rei, na verdade, o dono, ficou sabendo como estava a cidade de Israel. Ele se angustiou e foi orar. E orou por alguns dias. E se apresentou na frente do rei. Quando o rei viu ele angustiado, seu rosto entristecido, a Bíblia diz que o rei perguntou para ele: por que tu estás assim? Ele disse: a minha cidade natal está em ruínas.
meu povo está passando uma calamidade. Ele diz: a partir de hoje você tem a minha palavra. Só que a palavra não basta, irmãos. Sabe o que ele fez? Ele escreveu algumas cartas, autorizando ele passar pelas províncias. E tudo que ele via dentro da cidade onde ele estava passando, ele era autorizado a pregar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se volte para a oração. Porque aonde você passar, que você bater o olho, entrar no teu coração, Deus te dará. Porque a autorização vem de Deus, não vem do homem. Não vem do homem, mas sim de Deus. A oração bagunça o inferno. A oração bagunça as hostes infernais. A oração, ela confunde tudo, irmãos. Quer ver uma coisa? Certo dia um homem estava orando lá no seu quarto. E ele orava 3 vezes ao dia. Certo dia ele estava orando e ele precisava de uma resposta. A Bíblia diz que ele entrou em oração. Saiu um príncipe da Grécia, subiu até as hostes e impediu a oração de subir. Aí Deus interveio nesse homem. Quando ele interveio, chegou a resposta e disse: ei, meu Deus, que te vem em secreto orando no teu quarto em oração, te ouviu. Glória a Deus. A gente não veio antes, sabe por quê? Porque existe uma luta. Uma luta espiritual. Este mundo que você vê hoje aqui, o mundo espiritual é muito mais organizado. Vocês sabiam disso? O mundo espiritual é muito mais organizado do que o nosso. Existem coisas que a gente não entende, sabe por quê? Porque a gente não está em oração e comunhão com Deus. Eu estava saindo da minha casa, uma vez estava conosco, estava ali o irmão Anderson, meu irmão. Ele disse: ó, não é você que vai pregar, mas Deus me disse pela madrugada que eu ia trazer essa mensagem. E eu fiquei quieto, sentei aqui. O irmão, o pastor Davi, não me disse nada do que eu ia pregar. Na hora da apresentação ele me disse: você vai trazer mensagem. Porque quem está em secreto ouve Deus falar e não é confundido. Porque o mundo organizado de Deus é muito mais do que o nosso. Está uma bagunça, mas entra em oração, porque Deus abre a porta. Está tudo virado de ponta cabeça. Entra em oração, porque Deus está trabalhando. A porta está fechada aqui, mas lá no céu Deus já abriu. Está vindo a resposta para a sua vida esta manhã. Para encerrar a mensagem, oração secreta gera intimidade com Deus. Quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? A pergunta é: quantos desses amigos que você tem você gasta mais tempo conversando com ele? Relacionamento precisa de tempo. Amizade precisa de investimento para gerar intimidade. Deus está dizendo para nós esta manhã: cadê o tempo que você tinha antes? Cadê o tempo que você tinha antes? Graça, é tempo de voltar. Quantos amigos sabem onde você mora? Quantos amigos já entraram na tua casa? Quantos amigos já entraram na sua cozinha e sentou na sua mesa e comeu?
Porque quarto é intimidade. Às vezes no teu quarto você chama todo mundo, mas não chama o Eterno que é o teu amigo. Deus está dizendo: estou com saudade de você. Nas madrugadas quando você ajoelhava e não tinha palavra e chorava, eu estou com saudade de você. Eu quero que você se volte. Quem é espiritual está vendo o Espírito de Deus aqui, o seu agir, quebrando as hostes malignas e está fazendo você entender que é momento de voltar. Volta! Quem está em oração, vira íntimo de Deus. Moisés, certo dia, tomou uma decisão no coração de Israel, porque recebeu de Deus a orientação. Aí se levantaram contra ele Arão e Miriam, os dois irmãos. Um era sumo sacerdote, a outra era profetisa. E se reuniram e começaram a falar contra Moisés. Disseram: quem é Moisés para decidir isso sem consultar a nós? Mas o meu Deus, que vê tudo em oculto e em secreto, gritou lá do céu: Moisés! E disse: Deus, porque quem está em secreto, na intimidade de Deus, conhece a voz do pastor, conhece a voz de Deus, conhece a voz. Aí ele respondeu: Senhor, eis-me aqui. Ele disse: ei, chama Arão e Miriam e vai você, porque lá no templo, lá no tabernáculo, eu quero ter uma reunião com os três. E logo foram os três no tabernáculo. Quando chegaram na porta, desceu a nuvem. Aí Deus disse: Miriam, Arão. Responderam: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: ei, se tiver algum profeta em Israel, apresente-me a mim. E aí, sem entender nada, ele disse: olha, porque que eu com Moisés somos tão íntimos que eu falo com ele face a face, tete a tete, cara a cara. Deus estava dizendo: não adianta lutar contra, não adianta fazer nada, porque Deus vê tudo em oculto e revela no presente. Deus está dizendo: Ele está trabalhando a teu favor, Ele está trabalhando a teu favor. Acalma o teu coração, porque Deus está trabalhando. Deus quer ouvir a tua voz, ouvir a tua voz na intimidade. Na intimidade. Tem pastores líderes. Eu não quero trazer exortação no sentido da palavra sembrando, mas eu quero vos lembrar que o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Está dizendo: não basta ser profeta, não basta ser cantor, não basta. Tem que ser íntimo com Deus. 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 Coloque de pé em nome de Jesus. Quem tem intimidade com Deus pode até perseguir, pode até falar mal, pode até dizer contra, pode até lutar contra, mas quem tem intimidade com Deus, em relacionamento com Deus, sabe que Deus está trabalhando. Existe uma multidão de jovens hoje, está desorientada, não sabe para onde ir. Ontem eu entrei no Facebook e tinha uma pessoa que eu conheço, estava dizendo: me fala onde está tendo culto, porque eu preciso falar com Deus. Meu irmão, quem está intimidado
Deus quer encontrar você no lugar da oração. Eu lutei com Deus essa semana inteira para mudar essa mensagem. No mês de janeiro, o meu sogro estava nos Estados Unidos e ele me ligou e disse assim: Emerson, vai me representar lá na Casa Verde. Ele é pastor setorial no setor 45 do Belém. E era, irmãos, eu cheguei na igreja, uma igreja grande. Pensa numa igreja bonita, pastores. Não tinha essas caixas de som, eram tudo embutidas. Uma ornamentação grande, linda. E eu entrei na igreja. Antes, eu parei o carro em frente à igreja. Do outro lado da calçada, veio dois homens e disse: Ei, pastorzinho, você não pode parar aí. Eu disse: eu já vou sair. Ele disse: você não está entendendo. Ele está vendo aquele carro na garagem, ele vai sair e você não pode ficar aqui. Eu olhei para a garagem e não vi carro nenhum, irmãos. Aí Deus me disse: espera que eu estou trabalhando. Espera que eu estou trabalhando. E eu baixei a cabeça, fechei o vidro do carro e disse para minha boneca: fica quietinha, porque Deus vai dar vitória. Aí veio uma notícia da igreja, o obreiro pegou meu carro, colocou dentro da garagem. Eu entrei na igreja, a igreja estava abarrotada de gente, estava uma grande multidão. E durante o culto chegou o pastor. Quando eu vi o pastor, eu tremi na base, irmãos. Eu tremi, eu disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu sem entender nada, sem sentir Deus, sem sentir aquilo que eu estou sentindo aqui esta manhã. Aí, quando o pastor tomou o microfone, ele começou a falar para a igreja, ele começou a falar aquilo que estava no seu coração. Quando ele sentou e disse: agora vamos ver a palavra do Senhor. Eu disse: agora, meu Deus, me socorre. Aí ele disse assim: vem você, garoto, vem orar ao Senhor para que Deus abençoe o profeta. Quando